A gente tem um caso curioso aqui na Batista, porque geralmente a gente pergunta um para o outro: você é arminiano, você é calvinista, o que você é? Aí eu fui perguntar para o Bruno, e o Bruno é o centrão. O Bruno é a terceira via, entendeu? Ele é o novo da teologia, o partido novo, entendeu? É o MBL da teologia. É um calviano. Perguntei: Bruno, qual é a tua perspectiva teológica? Eu sou batista. Digo: olha, como é isso aí, Bruno? Me explica. O que é ser um batista? Você olhar para mim, pô. É o primeiro até o... Deixa. Não tem os legendários lá? Não, isso aí não. Jesus é o primeiro legendário. Jesus é o primeiro batista agora. Na verdade, a doutrina batista, ela, principalmente da Convenção Batista Brasileira, que é a qual a gente faz parte, ela, na sua confissão doutrinária, ela não deixa muito claro a que lado nós estamos, entendeu? Por isso eu digo que a gente é o centrão, a gente é a terceira via. Mas, na verdade, nós vamos, a respeito desse assunto, unidade, um pastor que foi meu professor no seminário, ele já até faleceu, pastor Cerqueira Bastos, infelizmente não deixou nada escrito, porque ele dizia: vocês querem que eu escreva alguma coisa? Vai lá para casa que eu dito, vocês digitam e depois publica. Ninguém teve a coragem de fazer isso. Mas ele, numa aula de ministério pastoral, ele disse uma coisa muito interessante a respeito do que você iniciou falando, né? O grande conselho que ele deu para a gente foi: escreva a sua teologia a lápis, porque lápis você apaga. Então, diante das discussões que a gente tem, né? Quando a gente sai do seminário batista, a gente sai com esses ideais muito claros na nossa mente, mas que diante da própria vida da igreja existem coisas que a gente vai ter que discutir. No campo missionário, mais ainda. Então, cada um de nós certamente tem o seu corpo de crença e os seus pontos claros na sua mente, né? Agora, a fundamentação desse ponto ou dessas verdades, sejam centrais ou secundárias, elas precisam na nossa vida serem respaldo da vida. Porque tem muita gente falando muita coisa, mas quando você vai olhar para a vida do cara, nada daquilo que ele professa ele vive. Então, não adianta de nada. Não adianta eu dizer que salvação não se perde se a minha vida não é uma vida de salvo, né? E essa verdade, ela pode ser debatida e ela vai ser confrontada biblicamente, argumento X ou argumento B, mas eu quero saber como você tem levado sua vida de salvo. Como que essa vida funciona? Então, assim, eu vejo muitas vezes a gente afirmando coisas que daqui a um tempo a gente desafirma, né? Na visita que eu fiz hoje, a irmã falou assim: e aí, pastor, vai dar debate em quê? Eu falei: cara, pode dar na salvação ou na questão milenar. Só. Porque as demais coisas nós temos convivido com certa facilidade. Outro ponto para mim que ainda permanece muito evidente nas discussões, e aqui eu quero dizer isso claramente: eu estou em desvantagem. Nós temos 2 assembleanos e 2 calvinistas. Então isso é uma luta desleal comigo. Mas você vale por 2. Tá, então tá bom. Mas a questão histórica, a própria formação das igrejas, e isso para mim é uma coisa muito importante. Conversando com a irmã, eu disse: a gênese da Igreja Batista, lá em 1609, ela é um início e uma pregação numa direção aonde o entendimento da salvação era de uma salvação que poderia ser perdida. Essa mudança de pensamento, e por isso eu falei a respeito da teologia lápis, quando os fundadores voltam para a Inglaterra e se encontram com os presbiterianos da Escócia, há então a mudança e a teologia batista inglesa se fundamenta na teologia calvinista. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos defender quem? Dentro da própria denominação a gente vai ter essa dificuldade. Então, antes de asseverarmos, ou de falarmos, ou de afirmarmos alguma coisa, vamos tentar entender a nossa história, né?
diante daquilo que nós temos vivido. De fato, existem coisas centrais. Por exemplo, todos nós, 4 aqui, e creio que vocês que estão sentados aí, entendem que a Bíblia, que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Partindo desse fundamento, nós já caminhamos 50% do processo. Então, logicamente, entrando na questão milenista, as 7 semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel, Ezequiel. Meu irmão, a gente vai virar a Bíblia de cabeça para baixo e nós não vamos dar conta de responder tudo. Nem a pré responde tudo, nem a pós responde tudo, nem a milenista responde tudo. Ninguém consegue. Porque, como diz Isaías, a mente de Deus é mais alta do que a nossa. Os pensamentos de Deus são muito mais altos e a gente não alcança. Então, meu conselho a vocês jovens, vocês pastores, se você for desenvolver uma teologia, escreva lápis. E lápis 2B, aquele que é facinho de apagar. Não é aquele 6B que risca escuro, não. Lápis 2B, porque certamente, diante da própria vida e das vivências que você vive, você vai perceber que muita coisa que você confessa não é uma realidade presente na sua vida.